Ei, boa tarde, pessoal. Que bom que a gente está de novo se encontrando para tratar de um tema tão importante nas nossas vidas, que é exatamente a aplicação da lei de licitações. Fazendo remissão à nossa nosso último bate-papo, né, quando nós tratávamos da medida provisória 1167, que veio atender aos reclamos dos municípios brasileiros, prorrogando o prazo de vigência da Lei 8.666 até dezembro desse ano. O tema que nós vamos tratar hoje são os valores de referência dos dois ordenamentos jurídicos, tanto da Lei 14.133 quanto também da Lei 8.666. Obviamente que a pergunta que se faz é se o município ele deve adotar já os termos da Lei 14.133 face aos valores que ele traz, que ele contempla, que a lei contempla, na prática diuturna da atividade administrativa brasileira. Portanto, essa é mais do que uma reflexão, também demonstrar para vocês o universo que cada um dos ordenamentos pratica, no sentido de que, inclusive, mesmo aquele município que não tenha se adequado ainda hoje aos termos da 14.133, sabendo que, lá no artigo 187 do novo ordenamento, possível se adotar os regulamentos da União para esses entes subnacionais. Portanto, é um conforto que a lei possibilita esses entes subnacionais que não tenham ainda se adequado aos termos da lei nova, entendendo por bem em aplicá-la já, adotar todos os regulamentos da União no seu dia a dia. Portanto, valores de referência, Lei 14.133 versus, se é que cabe versus, Lei 8.666. Para a definição de obras e serviços e fornecimentos de grande vulto, a gente tem essas duas realidades. Pela Lei 14.133, até acima de 228 milhões, e pela Lei 8.666, até 35.750.000 reais. Vejam, senhores, que nos dois ordenamentos existe um tratamento diferenciado no montante, no universo daquilo que se entende como de grande vulto. Portanto, a primeira reflexão que há de ser feita vale a pena adotar a Lei 14.133 já e ter a possibilidade desse universo maior? Mas, como eu disse agora há pouco, e se eu não tiver regulamentos para? Nada te impede de adotar a lei e, adotando os termos da lei, também utilizar-se dos regulamentos da União para casos tais. A gente evolui e vamos lá para os critérios de julgamento por melhor técnica, ou técnica e preço, dos seguintes serviços: técnico especializado em natureza predominantemente intelectual. Todos esses trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamento, projetos básicos e projetos executivos. Melhor técnica ou técnica e preço, para esse tipo de serviço, a gente tem que pensar sempre no seguinte: o que é natureza predominantemente intelectual? Como é que deve se entender esta tipificação? Obviamente que o trabalho intelectual ele deriva de uma experiência que o profissional detém ao longo da sua carreira profissional. Fosse por estudos, fosse por implementos, fosse por capacitação da sua equipe técnica, fosse pelos seus trabalhos publicados, enfim, tudo aquilo que o distinga dos demais, no sentido de dizer que aquele trabalho que ele desenvolve, ele é revestido predominantemente desse aspecto intelectual. E esse desenvolvimento intelectual, ele será aplicado
nos estudos técnicos, no planejamento, tanto para projetos básicos quanto para projetos executivos. E vejam aí que na parte final desta redação, ele nos remete a obras e serviços de engenharia. Segundo momento, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras e serviços. De novo, para esse tipo de serviço, os critérios de julgamento serão sempre de melhor técnica ou técnica e preço. Porque também há de se pensar sempre que, pelo ordenamento novo, a 1433, ela elege a possibilidade de você ter estes dois critérios de julgamento, tanto a melhor técnica quanto a técnica e preço. E em ambas, ou melhor dizendo, e na questão da técnica e preço, há de se ter a técnica propriamente apresentada de acordo com o que for exigido no edital e o preço que demonstra que aquela técnica ela é ou ela contempla uma realidade econômica melhor. Depois a gente tem controles e qualidade tecnológicos, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obra e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste item. Vejam, portanto, senhores, que nas três hipóteses, todas elas nos remetem a obras e serviços de engenharia, sendo que na parte final, contemplado o meio ambiente. A Lei 8.666 não trata desta matéria. E aqui, pelo ordenamento novo, nós temos uma realidade econômica da ordem de R$343 mil. Portanto, é também uma reflexão para aqueles municípios que ainda não se adequaram, não regulamentaram a sua vida licitatória aos termos da nova legislação, pensar se vale a pena utilizar-se já desse ordenamento e também dos seus regulamentos, os regulamentos da União, para a sua vida diária. Detalhe importante também, na reflexão da adoção da nova lei, se refere à dispensa da documentação para pesquisas e desenvolvimento. A dispensa pode ser total ou parcial para essas situações. E vejam os senhores que também, mais uma vez, o ordenamento da Lei 8.666 não contempla e não prevê esse tipo de ação. A contrário senso, a Lei 14.133 traz também a possibilidade de gastos no sentido de contemplar essa ação nos valores de até R$343 mil. Ainda na comparação, e agora possível cotejar uma e outra, quando se trata de licitação para obras e serviços de engenharia, e aí, senhores, uma adequação, uma inserção muito importante, ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Essa inserção que a Lei 14.133 traz, ela é importante porque uma das grandes angústias dos municípios, ao longo dessa minha carreira, de quase 40 anos, é de como é que eles se adequavam para ter ou fazer a manutenção dos seus veículos automotores. Não existia essa flexibilidade. A Lei 14.133, ela agora traz essa possibilidade. E ela contempla gastos até R$114 mil. E, na Lei 8.666, só para obras e serviços de engenharia. Vejam, portanto, que adequando a Lei 14.133 à sua realidade hoje, repito, ainda que você, município, não tenha regulamentos próprios para, querendo adotar a Lei 14.133 e também os regulamentos editados pela União, você, hoje, município, já poderia despender dessas importâncias de R$114 mil para aqueles serviços de obras e serviços de engenharia e, especialmente,
a manutenção de veículos automotores. Esta é uma funcionalidade muito boa, que traz para os municípios, especialmente aqueles de menor número de habitantes, para a sua operacionalidade. Vale a pena refletir sobre. Também, ainda na questão de apresentar-se total ou parcialmente documentos, quando se trata de compras em geral para obras e serviços de engenharia, para compras em geral destinadas a obras e serviços de engenharia. A Lei 8.666 não contempla essa realidade. A Lei 14.133 traz valores da ordem de R$28 mil para que você possa despender desse numerário para compras destinadas a obras e serviços, até esse montante, por óbvio, não tendo, inclusive, a necessidade de apresentar todo o rol de documentos que a lei exige, exatamente pelo fato de que ela já contempla essa possibilidade. E repito, mais uma vez, se você, município, não se adequou ainda à Lei 14.133 e entende que a sua adoção ela te traz certo conforto na administração do seu dia a dia, você pode, repito, pelo artigo 187 da 14.133, adotar os regulamentos da União para a sua vida, para a funcionalidade da sua vida diária. Essa também é uma mudança, é uma alteração substancial quando nós tratamos da licitação dispensável. E isso será matéria também dos nossos próximos encontros, quando nós tratarmos das licitações dispensáveis, inexigíveis e dispensadas. Aqui está dito que a licitação ela é dispensável para outros serviços e compras. Prestem bem atenção. Pela Lei 8.666 até 17.600. Pela Lei 14.133 até 57.208.33. Repito mais uma vez, reflita se a adoção da 14.133, por esse tema que nos une hoje, que são os valores de referência, não compensaria a sua adoção, ainda que você não tenha regulamentado, mas tendo a possibilidade de utilizar-se dos regulamentos da União para aplicação direta e imediata no dia a dia da sua administração. Prestem também atenção, senhores, quando nós falamos ainda no tema das compras dos valores de referência para serviços e compras, a Lei 8.666, no tocante à apresentação de documentos, não trata desse tema. Aqui na 14.133, ela menciona que a documentação poderá ser dispensada total ou parcialmente para serviços e compras até o valor de 14.302,08. Portanto, a gente pode também, nessa linha de raciocínio, pensar que esta Lei 14.133, no aspecto de aplicação dos valores, ela é muito mais flexível e abrangente do que a Lei 8.666, não obstante a 14.133 contemplar um rigorismo processual, no sentido de que este rigorismo será contemplado por uma burocracia boa e plena que garanta ao administrado, mas especialmente ao administrador, segurança jurídica nos atos que ele vai praticar. Ainda nos valores de referência, quando nós tratamos da licitação que tenha por objeto produtos para pesquisa e desenvolvimento. E aí eu chamo a atenção dos senhores para um detalhe. A Lei 8.666, na questão dos valores, ela é muito mais elástica, porque ela contempla até 660 mil, enquanto a Lei 14.133 contempla até 343 mil reais, me desculpem.
Mas vejam, senhores, que até agora, até esse momento, este foi a única vez em que os valores da Lei 8.666 superam os valores previstos pela 14.183. E aí, nessa hipótese da licitação dispensável, detalhe para um ponto. Ela se refere à aquisição de produtos para pesquisa e desenvolvimento. Mas se esta pesquisa, esse objeto, ele deságua no caso de obras e serviços de engenharia, esses valores serão válidos e aplicáveis. Portanto, repito, a reflexão na adoção desse ou daquele ordenamento é importante, é necessário para encaminhar qual fosse o ordenamento jurídico aplicado ao município hoje. Também na certeza de que, mesmo que você adote as regras, os regulamentos da União, isso não ilide nem elimina a possibilidade de você, no caminhar, e adequando à sua realidade os seus regulamentos. Importantíssimo isso também. Como valor de referência, a aquisição de peças, manutenção do veículo. Uma das grandes angústias de todos os municípios sempre foi manutenção da sua frota de veículos, né? A Lei 8.666 ela não trata dessa matéria. E a 14.133 ela contempla, ainda que com valores um pouco acanhados, mas contempla R$ 9.100 para a destinação dessa atividade administrativa. Pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento. Tanto no ordenamento da 8.666 quanto no 14.133, as normas, elas versam sobre a vedação de contrato verbal com a administração. A gente sabe que uma das regras da administração, não somente na questão da licitação, é que a administração pública ela é absolutamente formal. A formalidade, ela se caracteriza pela escrita, pelo registro que se faz de tudo aquilo que a administração desenvolve em qualquer das áreas. Mas haverá um momento em que você, administração pública, será compelido a gastar e não terá necessidade de formalizar, como os outros atos normais da administração, exatamente porque a lei põe a salvo e utiliza dessa expressão, salvo aquelas pequenas compras de pronto pagamento. É meio que, por exemplo, você no automóvel da prefeitura, indo a uma atividade do município, à noite chovendo, o pneu do seu automóvel fura, você precisa de encontrar um borracheiro para resolver o problema do seu automóvel. Aqui, inclusive, você não precisa de nenhuma documentação. E a lei, ela é clara nesse sentido. Portanto, voltando ao tema da nossa reflexão, dos quadros de valores de referência, mais uma vez demonstrar para você da realidade boa que a Lei 14.133 possibilita. A Lei 8.666, em vigor ainda até o final de 2023, dezembro de 2023, prevê um valor de R$ 8.800, enquanto a Lei 14.133 prevê um montante de R$ 11.400. Essa é uma realidade que nos impõe esta reflexão que eu trago para vocês fazerem. Ainda que você não tenha, repito, se adequado ao novo ordenamento, faça-se esta pergunta: vale a pena? É interessante? Eu terei mais flexibilidade? Sim ou não? Por quê? Porque se adota a 14.133, certamente você poderá, pelo 187 da mesma lei, utilizar-se dos regulamentos da União. Bom,
Antes até de encerrar, eu gostaria trazer só uma reflexão que é muito importante. Qual? Mesmo que você entenda em ficar até dezembro regido pela Lei 8.666, com as cautelas que a medida provisória impôs na sua prorrogação. Atente só para um detalhe. Qual detalhe? É que as sanções, as penalidades, todas são as da 14.133. Ainda que você pense, não, eu vou adotar a Lei 8.666, porque na questão da penalidade, não que eu esteja dizendo que você vai fazer alguma coisa errada e que seria penalizado, mas eu estou te chamando a atenção para esse detalhe. Mesmo que você fizesse a opção em ficar pela 8.666, ficando na questão das sanções, das penalidades, você já está sob o comando da 14.133. E nesse aspecto, amigo, ela é muito mais rigorosa. Portanto, feitas as reflexões, feito o convite para vocês pensarem e refletirem sobre esses valores de referência, o que se aplica aqui e o que se possibilita acolá, é pensar que, querendo se adequar já, essa possibilidade existe, porque a lei te contempla no artigo 187. Assim, a gente termina esse bate-papo de hoje, pedindo a vocês para não esquecerem de ativar o sininho da notificação, e a gente se encontra na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, para tratarmos do tema modalidades de licitação e, de novo, fazendo a comparação entre o que dispõe a 14.133 e a 8.666, para vocês pensarem no caminho que trilharão seguindo um ou outro ordenamento. Uma ótima tarde, foi muito bom estar com vocês novamente.